Em nome do Senhor Jesus, meu bem, Senhor e Deus, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, ó Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. E com eles vão as nossas vidas, as vidas resgatadas pelo Teu sangue, meu Senhor. Ó meu Pai querido e amado, nós somos felizes, porque um dia ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra veio ao encontro da nossa alma, que estava sedenta e desesperada. O Senhor resgatou a nossa alma. O Senhor restaurou a nossa alma. E com isso, nós ficamos felizes. E o que nós queremos, meu Pai, desde então, era passar para o Teu povo que sofre a mesma experiência. Nós queremos dar para o Teu povo aquilo que o Senhor nos tem dado. A palavra que resgata, que restaura a alma. Ó meu Senhor querido e amado, ajude-nos a fazê-lo aqui nesta noite, porque eu sei que há pessoas felizes, como também sei que há pessoas infelizes, que também estão buscando essa felicidade que nós temos. Ajude-nos, Espírito Santo, a passar para elas. Dá-nos a palavra certa para as pessoas certas. E fale, meu Pai, a cada uma delas. Em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. A palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, eu comerei o melhor desta terra. Quem está aqui que diz, ô bispo, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não sou feliz? Ou eu não sou feliz porque eu não tenho o Espírito Santo e eu não sou feliz? Você que é infeliz, tenha ou não o Espírito Santo, por favor, se você quiser, venha à frente. Você é infeliz.
você tem sido infeliz? Eu queria chamar aqui o casal, por favor. O casal feliz. Vou mostrar para vocês um exemplo de pessoa feliz. Amém? Amém. Você sabe que quando uma pessoa diz assim: eu quero me casar e ser feliz, então ela está dizendo: eu sou infeliz, não é verdade? Eu tenho sido infeliz. A esposa não veio, não? Eu tenho eu tenho querido uma esposa ou um marido para ser feliz. Então se supõe que essa pessoa é o quê? Infeliz. Quem quer casar para ser feliz é porque é infeliz. Pensa comigo. Essa pessoa quer casar para ser feliz. Essa pessoa quer casar também para ser feliz. Então são duas pessoas infelizes. Aí as duas se casam. Então nós temos um casal infeliz. Vai diminuir a infelicidade de um deles? Dos dois? Vai multiplicar, porque a infelicidade de um vai influenciar na infelicidade do outro. Então vai haver o conflito. Concorda comigo? Só pensar um pouquinho. Duas pessoas infelizes se casam, duas pessoas que vão formar uma família infeliz. E o filho que vai nascer vai ser feliz? Não. Você vê como são as coisas. Eu queria que você estivesse aqui com a sua esposa para confirmar. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Renato. Ah, Renato. Então, Renato, o que era a sua vida? Em rápidas palavras. Você era infeliz. Sim, senhor. Eu não gostava de ficar com a minha esposa. Eu gostava de viver no mundo da criminalidade, drogas, bebidas, no meio de um monte de pessoas. Chegava em casa, era só briga. Ela dormia de um lado, eu dormia do outro. Quando nós estávamos automaticamente felizes, arrumava uma briga na hora. Aí eu já saía de casa. Ficava 2, 3 dias fora de casa. Quer dizer, havia conflitos entre vocês. Sim, senhor. Nenhum dos dois concordava um com o outro. Aí, devido às brigas, às coisas erradas que eu fazia, no final de 2017, eu acabei indo preso. E aí, ela foi a única pessoa que foi lá, chorando assim entre as grades. Ela falou assim: eu não casei para isso. Aí foi ali que eu não falei nada. Ali eu conversei com Deus e logo no final de dezembro eu me batizei. Lá na prisão mesmo? Lá na prisão. Aí comecei a frequentar aqui no começo de janeiro. Numa reunião do Senhor, o Senhor chamou aqui na frente e falou assim: você que quer o Espírito Santo, você que não aguenta mais viver, você que não aguenta mais essa vida, vem aqui na frente que a gente vai fazer as suas contas. Ali eu me entreguei, de fato e de verdade. Primeira coisa que eu queria fazer é chegar na minha casa e abraçar ela. E aí foi questão de dias, bispo, de dias. Ela falou assim: o que aconteceu com você? Eu falei: eu nasci de novo. Eu acordava e fazia café da manhã para ela. Ela chegava do trabalho e já tinha janta pronta. É eu mesmo? saía para a rua para trabalhar, mas eu não via a hora de chegar em casa. Aí, hoje nossos programas são todos juntos. Ela falou assim: o meu sonho é fazer a faculdade agora de novo. Eu falei: vamos lá, vou te ajudar. Comecei a trabalhar, produzir, pago hoje a faculdade para ela. Ela também é batizada? Ela é batizada, sabe? E a união, parece que de 12 anos que nós vivemos juntos, não está sendo igual esse ano. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Então, veja só.
Você pode se considerar um homem feliz, realizado. Com certeza. Não importa se você tem grandes fortunas ou poucas fortunas. O importante é que a felicidade está aí dentro de você. Sim, senhor. A felicidade não acontece de fora para dentro. Não é você conquistando esse mundo, sucesso, profissão, você conquistando digamos, um amor de outras pessoas que vai fazer você feliz. Não, de jeito nenhum. Coloca a cabeça no lugar. Eu estou ensinando para vocês. Amém, pessoal? Eu estou ensinando para vocês saberem o que tem que fazer para serem felizes. Ele foi feliz, ele começou a felicidade dele com o recebimento do Espírito Santo. Por quê? Porque ele veio à frente e se casou com Deus. Ele se casou com o Espírito de Deus. Porque ele se entregou naquele domingo, foi um domingo? Foi numa quarta-feira. Quarta-feira. Ele se entregou, ele se deu. Na mesma hora o Espírito Santo veio sobre ele. A pergunta é, ele recebeu o Espírito Santo porque merecia? Ele recebeu o Espírito Santo porque a mulher dele era batizada com o Espírito Santo? Ele recebeu o Espírito Santo porque estava na igreja? Não, ele recebeu o Espírito Santo porque ele se deu. Amém? Sabe, quando você quer, as pessoas aí fora, que não têm essa noção, elas dizem assim, eu quero ser feliz. E ela pensa assim, bom, se eu casar com essa pessoa que eu amo, eu vou ser feliz. Porque eu a amo, eu vou me entregar para ela, eu vou ser feliz. E aí se torna um inferno maior. E a infelicidade multiplica. Porque aquela pessoa não tem condições de fazer ninguém feliz. Porque ela também é infeliz. Entendeu o que eu estou falando? Mas a quem ele se entregou, essa sim, essa pessoa tem condições de fazer feliz. E somente ela. Se o Espírito Santo não descer sobre você, nunca você vai ser feliz. Nunca, nunca, nunca. Desculpa ser tão incisivo, mas eu estou falando de forma franca, sincera, honesta, para despertar em você o seu maior investimento. O investimento maior que você tem que fazer, que eu não posso fazer por você. Eu posso orar por você, eu posso orientar, eu posso ensinar, mas eu não posso entregar a sua vida por mim. Eu não posso entregar a sua vida por você a Deus. Isso é uma coisa pessoal. Cada um entrega por si só. Cada um casa com quem bem entender. Quando você casar com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, vai fazer morada em você imediatamente e você será feliz. Se você conquistou, se você não conquistou, se você tem estudo, se você não tem estudo, não interessa quem você é. Você pode ser o maior bandido da face da terra, mas você vai ser feliz, na hora. Então a felicidade acontece na hora em que a pessoa se entrega, que foi o caso desse rapaz. Ele é testemunha, eu nem sabia. Foi uma reunião, quando eu perguntei, quem é que está com a vida? Como é que eu falei? O senhor disse quem está com a vida agora? Não, no dia que você recebeu o Espírito Santo. O senhor disse, quem não aguenta mais viver, quer fazer as suas contas com Deus, vem aqui na frente que o senhor vai receber o Espírito Santo. Acabou. Amém? Quem quer. Então, ele veio movido pela vontade própria. Ele veio para se entregar. Quando ele se entregou, acabou, vai. Feliz da vida. Não é verdade? Sim, senhor. Sorriso de face a face. A coisa lá fora pode derrubar o mundo.
Eu olho para minha esposa, eu olho para ela e falo assim, já sei que você vai falar, vai arrebentar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Então, não bata a palma. Não bata a palma para os outros. Um dia que você tiver de bater palma, bata a palma para você. Enquanto isso não acontecer, fique com as palmas, guarda as suas palmas. Amém, pessoal? Mas vocês entenderam? Você agora pode entender o que Jesus falou. Quem tem sede, venha a mim e eu vou dar de beber. Quer dizer, esse rapaz teve sede, ele veio. Provavelmente, não sei a sua situação, não sei se você tem sede de entregar a sua vida para Jesus agora, fazer um pacto com Ele, fazer uma aliança com Ele, colocá-lo em primeiro lugar. O dízimo é isso. O dízimo, quando uma pessoa é dizimista, ela está dizendo, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Porque os dízimos não são 10% do que você ganha. Não, os dízimos são os primeiros 10%, porque se não forem os primeiros 10%, não é dízimo. Se você ganha, digamos, 10 mil reais, e você gasta os primeiros R$1.000, que são os primeiros 10%, você gasta com qualquer outra coisa, pega 9 mil reais e traz na igreja, ó, pastor, está aqui o meu dízimo. Você está em falta com Deus, porque você colocou o Senhor em segundo lugar. Não é questão de valor, mas questão de honrar a palavra, de honrar o Senhor da sua vida. O dizimista é um casado, é um aliado com Deus. Amém? O dizimista é um aliado com Deus. E quando você é aliado com Deus, então você tem força, tem autoridade para chegar e cobrar de Deus o cumprimento da sua palavra. Entendeu o que eu estou falando? Você tem autoridade. Eu fiz isso. Estou falando para você porque eu fiz isso. Eu fiz isso, eu cobrei de Deus, eu não orei, e por sinal, quando eu cobrei de Deus, eu estava muito aborrecido, muito chateado, muito humilhado. Eu cobrei de Deus, uma oração que não durou nem 30 segundos, mas Ele me respondeu, e tinha que me responder, porque se Ele não me respondesse, eu perdi a cabeça. Entendeu o que eu estou falando? No quesito de dinheiro. Então, quando você tem essa aliança com Deus, Ele é o primeiro na sua vida, então você tem a autoridade para chegar diante de Deus e falar com Ele pessoalmente. Você não precisa do bispo, você não precisa da igreja, você não precisa de ninguém, você só precisa dele ser seu aliado. Amém? Amém. Entenderam? Sim ou não? Então, o dízimo não é dinheiro, são os primeiros frutos daquilo que você recebe. Nós somos dizimistas, os pastores, bispos, obreiros, nós somos dizimistas. Por quê? Porque mesmo servindo a Deus, nós temos obrigação moral, espiritual, de mantê-lo nesse patamar de primeiro na nossa vida. Amém? Primeira coisa que eu faço é tirar os dízimos. Primeira coisa, eu faço isso todo santo mês. Todo santo mês. E Deus, então, tem que me honrar porque Ele prometeu. É a palavra dEle. Não é a palavra de homem. Não é a palavra de um filósofo. Não é a palavra de um estadista.
é a palavra de Deus, e na palavra de Deus está a honra dele, ou não está? Eu sei que, especialmente os mais velhos aqui entendem bem essa linguagem. Antigamente se honrava a palavra, se empenhava a palavra com fio de bigode, não é isso? Existem os antigos, gostam de honrar a sua palavra. A coisa pior para a pessoa que deve é ser humilhada porque não pôde cumprir com a sua obrigação, com a sua palavra, não é verdade? Você, mulher, como é que se sente se o seu marido recebe o salário dele, por exemplo, e então ele passa na casa da mãe dele para levar alguma coisa e depois vai para a sua casa? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Você se sente traída. Por quê? Porque o seu marido é seu. Agora ele não é mais da casa, ele é seu marido. Primeiro é você, depois a mãe dele. Ou não é? É ou não é, pessoal? Primeiro é ela, depois os filhos. Primeiro, na minha casa, primeiro é minha esposa, depois os filhos. Na minha casa é assim. Primeiro foi a Esther, e primeiro era a Esther e depois continuou sendo. Quando chegou a minha primeira filha, começou a acontecer um ciúme da minha parte, porque ela se colocou no meio. Aí eu não aceitei, não. Então, eu quero ser o primeiro na vida dela, e ela tem que ser a primeira na minha vida. Porque nós casamos, nós somos aliados. Essa é a consciência da fé em Deus. Quando você é fiel dizimista, você tem o direito de cobrar, não é orar, cobrar de Deus aquilo que Ele promete na sua palavra. Ele chega ao ponto de falar: prove-me nisto, provai-me nisto. Deus lança um desafio, convida-nos a fazer prova da palavra dele. Você pode provar a palavra dele. Então, Deus, eu quero ver se o Senhor é verdadeiro, se isso é verdadeiro, se essa palavra é verdadeira. Então eu quero ver isso. Pronto, faz isso. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Então ele vai fazer a parte dele. Quando esse rapaz veio aqui na frente e deu a sua vida, o Espírito Santo veio e desceu sobre ele. E tem gente na igreja, provavelmente aqui, que está há anos na igreja e não é batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque não priorizou Deus, não tem priorizado o Senhor na sua vida. Então fica para trás. Entenderam? Deixe-me orar para vocês. Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir por essas pessoas que estão aqui na frente e têm sido infelizes. E o maior desejo nosso, meu Pai, é que elas sejam felizes, para que elas venham testemunhar a respeito da forma como esse rapaz que recém saído da prisão, uma vida desregrada, anormal, mas quando se entregou para ti, o Senhor na hora deu o seu Espírito, e hoje ele é feliz. E eu quero, meu Pai, o mesmo para essas pessoas que estão aqui na frente, elas sejam felizes, mas eu não posso entregar a vida delas nas tuas mãos, porque isso é caso pessoal, cada uma tem que fazer a sua parte. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha despertar essa fé nelas, venha fazer, meu Deus, cair a ficha, para que a vida delas venha também mudar, e elas venham ser testemunhas do Senhor nesta terra,
para que o mundo saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor está pronto para ouvir o clamor daqueles que te invocam na sinceridade. Na sinceridade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Tome assento, por favor. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha, eu gosto desse hino. Primeiro, porque ele é um salmo. Segundo, porque ele, nesse primeiro versículo aqui que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma. Quer dizer, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra. A palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus não é como a minha, ou a sua, ou a palavra de qualquer outra pessoa. A palavra de Deus não é como a palavra de anjos. A palavra de Deus saiu da boca de Deus. Ela é tão poderosa que Ele mesmo diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Assim como a chuva cai do céu e não volta para lá, enquanto não regar a terra e fazer crescer a semente, multiplicar a semente e dar pão para o que tem fome, a minha palavra não volta para mim vazia. Amém? Não volta vazia, não pode voltar vazia. Eu queria aqui fazer uma meditação especial nesta noite, para que você saiba como você pode agradar a Deus. Porque você conhece pessoas que são religiosas, caridosas, pessoas fiéis na igreja, mas são pessoas infelizes, são pessoas necessitadas, são pessoas sem sabor. A vida não tem sabor, o olhar é triste, o olhar é um olhar tal e qual o peixe que já foi pescado a semana passada e está lá na base da geladeira e está... Você sabe o que eu quero dizer. Então, muita gente é assim, tem um olhar de peixe morto. Porque falta espírito, falta vida. E por quê, ô bispo? Por que Deus abençoa uns e outros não? Deus é perfeitamente justo. Absolutamente justo. A chance que Ele dá para todos. Amém? E nós vamos ver isso no início da humanidade. Quando você lê a Bíblia e parar ou começar a ler no capítulo 4 de Gênesis, conta a história de uma família. Olha só, vamos ler e meditar. E
conheceu Adão a Eva, sua mulher. Quer dizer, teve intimidade. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Até aí, a informação que nós temos aqui era que Caim nasceu primeiro e depois nasceu Abel. É um fato. Caim era o primogênito. O primogênito, o primeiro filho homem do casal, que é o primogênito, lembra o dízimo, que é os primeiros frutos da terra, que é para Deus. Então, nós temos essa informação. Caim era lavrador, mas era um homem que viria a ser o pai da humanidade, em substituição ao seu pai Adão, porque ele era o primogênito. E Abel, o seu irmão, era pastor de ovelhas. Presta atenção, hein? E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Até aí, tudo bem, é ou não é? E Abel também trouxe dos primogênito, primícia, dízimo. Está entendendo o que é o dízimo? Vocês estão percebendo a grandeza do dízimo? O primeiro filho homem são as primícias, é o dízimo. O primeiro filho homem já era consagrado ao Senhor, já era consagrado, já tinha unção do pai dele, que tinha recebido, por sua vez, de Deus, como foi o caso de Abraão, que gerou Isaque, depois e gerou Israel e também o seu irmão Esaú. Então, os dois trouxeram a Deus uma oferta ao Senhor. Ô bispo, e aí? Aí está a diferença, agora você vai ver a diferença. Olha só, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Agora vem o resultado dessa ação dos dois. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Esse rapaz que acabou de dar o testemunho, quando nós falamos, você que está com a vida destruída, você que é infeliz, é isso tal, que quer fazer um pacto com Deus, você quer dar a sua vida do jeito que ela está para Deus. Então, muitas pessoas naquela oportunidade devem ter vindo aqui na frente, mas esse rapaz, ele veio com uma oferta diferenciada das demais pessoas. Amém, pessoal? Amém.
Entendeu o que eu estou falando? A oferta dele foi tão excelente que chamou a atenção de Deus e ele veio também imediatamente sobre ele. Hoje ele está dando testemunho aqui. E tantas pessoas têm vindo aqui na frente, oferecido a vida para Jesus, etc, etc, mas não muda nada. Por quê? Porque Deus não atenta para a oferta defeituosa. Ele não atenta para a oferta que não tem alma, não tem espírito, não é de todo o coração, não é com todas as suas forças. Ele não atenta para isso. Vocês têm aqui o altar, vocês chegam aqui, o ambiente é magnífico, e não recebe o Espírito Santo, muitos não recebem. E tem gente que foi bandido, assassino, cruel, durante toda a sua vida, mas lá na prisão, um dia, quando leram a Bíblia, disseram: oh meu Deus, eu estou aqui, eu não aguento mais, eu quero mudar. E o Espírito Santo desceu lá na cela dessa pessoa. Ela foi transformada. Olha só o que significa a oferta que agrada a Deus e a oferta que não faz diferença. As pessoas vêm e entregam suas vidas, mas normalmente são entregas com outras intenções. Elas não estão entregando, dando a vida para o Senhor Jesus. Elas estão entregando pensando nos benefícios. Estão pensando nisso, naquilo outro. Elas não estão se oferecendo. Elas não estão se dando. Elas não querem agradar a Deus. Elas querem satisfação pessoal. Elas querem o benefício de Deus, mas não querem agradar a Deus. Amém, pessoal? Você está entendendo? A sua oferta, minha amiga, meu amigo, faz a diferença na sua vida. A sua oferta faz a diferença. Deixa eu chegar pertinho de vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Uma perguntinha para você. Me responda. Quando você recebe um presente, quando você recebe um presente de alguém, o que você pensa na hora? O que vem na sua cabeça naquele momento? Como é que você reage? É óbvio, não, fica feliz coisa nenhuma. Você está dizendo que fica feliz, nada disso. Negativo. Quando a gente recebe um presente, a gente agradece como uma gratidão, tal. Mas a gente fica doido para ver o que é aquilo que está dentro da caixa. Sim ou não? Não é verdade? A gente quer ver o que tem lá no pacote. Quanto maior o pacote, mais aguça a curiosidade. Quando nós abrimos o pacote e vemos o presente, o que vem à nossa mente? Vem o seguinte: se o presente é vulgar, se o presente é uma coisa que foi adquirido no brechó, é ou não é? Você pensa assim: poxa, aquela pessoa quis me agradar, mas ela não me considerou, poxa. É ou não é? Me dá um brechó desse? Me dá um negócio desse? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você sabe, às vezes a pessoa é pobre, claro, e só pode dar aquilo. Mas, poxa,
Podia ser outra coisa, podia ser uma coisa mais expressiva. Quer dizer, você não gostou do presente, você censurou, criticou o presente, porque aquele presente exprime aquele que te deu o presente, a consideração que ele teve para com você. Ou não é assim? Não é verdade? Quer dizer, quando você dá um presente para alguém, com aquele presente vai a sua alma, vai o seu amor, a sua dedicação, sua consideração. É ou não é? Não é assim? É assim que eu vejo. Então, às vezes eu ganho uma gravata. Quando eu ganho uma gravata, é claro que a gente vê a gravata, se ela é, entende? Se ela é uma gravata que agrada, e se não é uma gravata que me agrada, na mesma hora eu passo adiante. E eu já faço isso mesmo de propósito. Ó, presta atenção, se eu não gostar, você me leva a mão não, mas eu vou dar para outra pessoa. E eu passo adiante na hora. E às vezes na frente do presenteador. Porque eu não gostei, irmão. Eu não fui educado. Eu não sou educado com respeito a essas coisas. Eu sou muito franco. Eu não gostei, não adianta. Então, quando a gente não gosta, é porque a gente considera que a pessoa não gostou da gente também. Porque o presente não é ou não é? Ou eu estou errado? O presente mostra o amor que você tem para com um presenteado, ou não é? O presente exprime aquele sentimento que você tem para com a pessoa. Esse negócio de dizer, eu trouxe uma lembrancinha. Não, mas a lembrancinha para durar apenas um momento e depois ele joga para lá. Então a lembrança esquece. Sim ou não? Sim. Então, o que eu quero dizer para você, que o presente, os presentes que se trocam, especialmente nessa época de Natal ou de aniversário, seja lá o que for, saíram de dentro da Bíblia. Foram extraídos de dentro da palavra de Deus. Começou com Caim e Abel. A oferta de Abel, como a oferta de Caim, foram presentes para Deus. Mas Deus atentou, quer dizer, prestou atenção na oferta de Abel, porque ele foi cuidadoso, ele dedicou o melhor para Deus. Já Caim, que era o primogênito, que tinha mais condições de dar o melhor, ele deu uma oferta, mas Deus não se agradou, não falou nada. Deus não recusou, mas não deu o devido valor, porque não servia. Porque o presente era para o autor da vida. O presente é para o Todo-Poderoso. E você não pode dar para ele qualquer coisa. A gente dá qualquer coisa para as pessoas, amigas, conhecidas, etc. Mas para Deus não. Então o que faz a diferença na vida de uma pessoa é o que ela oferece para Deus. Quando você está com a sua vida estragada, destruída, pobre, miserável, passando fome, desempregado, sem ninguém na vida, sem amor, sem nada, você chega, meu Deus, está aqui, o que eu tenho eu te dou. Essa vida desgraçada, Deus aceita essa vida, Ele presta atenção, e Ele vem sobre aquela vida, Ele desce na pessoa do Espírito Santo sobre ela, porque foi o melhor que você tinha para dar. Da sua pobreza, você deu toda a pobreza para Ele. Você considerou Ele o Senhor. Sobretudo, você teve fé para dar. Amém? Você teve fé para dar. Essa fé é que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada ao Altíssimo.
Quando você dá o melhor, você está mostrando, demonstrando a sua fé em Deus. E é óbvio que da forma como a gente dá, a gente também recebe. Então, você tem o direito de dar o melhor. Ah, bispo, eu sou pobre. A viúva pobre só tinha 2 moedas, mas deu mais do que todos os homens ricos daquela época. Porque o que ela tinha, ela colocou no altar. E não é a quantia, não é a quantidade, mas a qualidade. Amém, pessoal? Porque na oferta do ofertante está a sua expressão de amor, dedicação, respeito, temor, sobretudo de fé. Ele crê de verdade em Deus. Porque você não está vendo Deus, quando coloca a oferta no altar, você não está vendo Deus, você está vendo o pastor, está vendo o altar, mas Deus você não está vendo, Deus é Espírito, mas Deus, Espírito, está vendo o que está dentro de você. Deus, Espírito, está vendo o que acompanha aquela oferta que você está colocando no altar. O que está acompanhando? Se é dedicação, se é fé, se é amor, ou se é algo que não tenha sentido. Deus sabe. Não adianta que a gente querer esconder de Deus. É ou não é? Sim. Você não pode esconder de Deus seus sentimentos. Você não pode esconder dele uma intenção má. Não, está aqui minha oferta e tal, o melhor que eu tenho. E no fundo, ele sabe que você não está fazendo o melhor. Amém, pessoal? Amém. Repito, não é a quantidade, mas a qualidade. A sua vida depende disso. A sua vida depende, a sua não, a minha, a nossa vida depende disso. Veja, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, eu procuro dar o melhor de mim. E se eu não estou num dia inspirado, que eu não dei o melhor, eu saio daqui amuado, triste, amargurado, por não ter feito o melhor. Porque quando eu faço o que eu trabalho, meu trabalho não é profissão, mas vocação. Quando eu dou o melhor para vocês, eu estou oferecendo o meu melhor para Deus. Sempre foi assim. E não importa se a igreja é grande, pequena, se tem poucas pessoas, se tem muitas pessoas. O que importa é que eu estou oferecendo o que eu tenho, o que Deus me tem dado para você. Porque vocês representam Deus para nós. A consideração que eu tenho para com vocês é a mesma que eu tenho para com Deus. Se eu digo que amo a Deus, mas tenho-os tratado de qualquer maneira, faço o meu trabalho por fazer, Deus sabe que eu desprezo Ele também. Foi Deus quem trouxe você, Deus que traz você aqui. Então você merece o melhor de nós. Os bispos, os pastores, todos que trabalham aqui na Igreja Universal, têm a obrigação de dar o melhor para o povo, o melhor, passar para o povo o melhor, porque o que ele vai passar, se o povo receber, então o povo será abençoado. Amém, pessoal? A sua oferta, minha amiga, meu amigo, mostra o que há dentro de você, prova o que há dentro de você, prova isso. Eu não estou falando isso para você pegar um bom dinheiro e dar como oferta, não. Eu estou falando isso para você aprender a dar, para que você possa aprender a receber. Se você aprender a dar, você vai saber como vai receber. Você tiver fé para dar, você vai ter fé para receber. É assim. Jesus falou isso. Você pode ler isso lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, ele disse: da forma como medis, sereis medidos. Amém?
Da forma como você dá, você vai receber. Da forma como eu dou, eu vou receber. Qual é o segredo, bispo, do sucesso? Eu dou o melhor de mim. Eu dou o melhor de mim. E porque eu dou o melhor, Deus também me dá o melhor, porque eu tenho essa consideração, e eu falo isso para que os pastores, esposas dos pastores, bispos, etc., aqui, os obreiros, os levitas, todos vocês saibam que a vida de cada um de nós depende do que nós oferecemos a Deus, porque a nossa oferta carrega a nossa alma diante de Deus. Quando você coloca a sua oferta aqui, você está colocando um montante, mas Deus está vendo João, Paulo, Maria, Antônia, não sei dos que. É isso que Ele vê. Ele está vendo você. Amém, pessoal? Ele está vendo a sua fé. Ele está vendo a sua dedicação. Ele viu a oferta de Caim, e ele desprezou, mas a oferta de Abel o agradou. Lá em Hebreus, se você tem a sua Bíblia aí, procure aí, meu filho, aí, Hebreus capítulo 11, e versículo 4, olha só o que diz, o que ensina o apóstolo Paulo. Pela fé, está no LED, hein? Pela fé Abel ofereceu a Deus o quê? Maior sacrifício do que Caim. Esse maior sacrifício do que Caim não é maior volume, não. Aqui fala da qualidade, porque Caim ofereceu das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Ofereceu das primícias do seu rebanho e da gordura dele. A gordura era muito importante na oferta para Deus. Você sabia disso? Você sabe que carne sem gordura é ruim, sim ou não? Eu sei que a gordura faz mal, por isso que Deus falou que a gordura é para Ele. O cheiro da gordura, você coloca um pedacinho de gordura no churrasco, pode ser carne de gato, mas vai ter um... É ou não é? Então a gordura, Abel ofereceu das primícias, dízimo. E Deus viu a consideração para com ele. Amém, pessoal? E aí? Você entendeu? Vocês entenderam? Então, você não pode dizer, Deus é injusto, abençoa fulano e a mim não. Não, Ele abençoa aqueles que lhe agradam, aqueles que se entregam, aqueles que manifestam a fé, aqueles que se dão. Estes são abençoados. Aqueles que não se dão, podem estar na igreja, podem ajudar os outros, pode fazer das tripas coração, mas se não agradar a Deus com a sua oferta, não vai acontecer nada. Amém? Pense nisso. A sua oferta mostra o que você tem dentro do coração. Então você agora pode se autoavaliar e verificar do porquê que a sua vida não tem sido feliz. Por que você não é feliz? Porque a sua oferta não tem. O rapaz entregou no dia, na hora recebeu o Espírito Santo. E essa é a diferença que nós cobramos de Deus. Tem que acontecer coisas grandes no nosso meio, mas nós não podemos pegar a pessoa pelo corarim e fazê-la dar o melhor. Não, não podemos fazer isso. Nós pregamos, nós ensinamos, nós orientamos, nós
conscientizamos e deixamos que cada um faça a sua oferta de acordo com o seu próprio coração. Amém. Feche os seus olhos, por favor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te peço, neste instante, desperta o coração do teu povo para ser um coração voluntário, para ser um verdadeiro servo teu, servi-lo com o melhor, porque está escrito, o Senhor disse: vereis outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Meu Pai, eu te peço, faça algo diferente aqui nesta noite, porque é duro para nós ensinar a Tua Palavra, nos esmerar no ensino da Tua Palavra, e não ver o resultado, não ver acontecer coisas extraordinárias. A gente tem visto casos pontuais, mas eu quero Teu povo, meu Pai, cheio do Teu Espírito, Teu povo avivado, quente na fé, arrojado, fervoroso, vencedor. Não vencedor apenas aqui na igreja, não, mas vencedor por onde quer que for. Ó Espírito Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, levanta essa gente, meu Pai, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Nós temos visto, Senhor, que o espírito imundo, o espírito do inferno, tem levantado gente para destruir a família, desgraçar as crianças, tirar, meu Deus, o que resta ainda de digno da sociedade. Eu te peço, meu Pai, faça levantar então um exército que venha contrapor tudo que o inferno tem tentado fazer, para que todos saibam nesta terra que só o Senhor é Deus. Espírito Santo, meu guia, sopra em meu ser a vida, sopra em meu ser a vida. Tu és a essência, Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, meu bem, Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, que traduz esta melodia, o fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador, o fôlego santo,
fechados agora, você vai se imaginar, se transportar para diante do trono do Altíssimo. Pela imaginação da fé, vamos nos transportar agora para diante do seu trono. Assentado sobre ele está o nosso Senhor Jesus, que de tão brilhante como a luz do sol, não podemos ver o seu rosto, mas podemos receber o brilho da sua luz sobre nós, luz que aquece a nossa alma, luz que dissipa toda treva, toda escuridão, tristeza do nosso ser. Então aí agora você diante do trono, com seus olhos fechados, adore-o, busque-o, diga para ele que você quer receber o Espírito dele, diga para ele que você o deseja mais que tudo. Não fale com ele sobre bênçãos materiais agora, porque isso é muito pequeno comparado ao Espírito Santo. Fale com ele agora sobre o Espírito Santo. Convide-o para entrar na sua vida. Convide o Espírito Santo para fazer morada em você, para você ser templo dele. Fale aí com Deus agora. Isso. Adore-o, entregue-se para ele. Entregue os seus temores, entregue o seu amanhã, o seu passado, o seu hoje. Entregue tudo para ele, deixe tudo aos pés dele. Decida que a partir de hoje você vai viver para ele, com ele e por ele. Isso. Decida aí agora, meu amigo, minha amiga. Entregue todo o seu ser. Peça a ele para te moldar, para te transformar, para mudar os seus pensamentos de acordo com os pensamentos dele. Diga para ele que você quer a mente de Cristo. Isso. Fale com Deus aí agora. Isso. Converse com o Espírito Santo. O Santo está agora aí com você. Receba a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Adoramos ao Senhor Jesus, te adoramos. Vem cobrir esta pessoa, meu Pai, da tua luz. Nós te adoramos, Senhor, aos teus pés. Nos rendemos a ti, meu Pai, porque ninguém mais pode nos dar a garantia da vida, a garantia da eternidade. O teu perdão, Senhor, sobre a nossa vida é um presente que jamais pode ser medido, meu Deus. Te agradeço tanto pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias, pelas tuas compaixões, diante dos nossos erros e falhas. Tu tens sido misericordioso, meu Pai, e por isso eu te louvo, meu Pai. Quero te servir todo o meu ser, toda a minha vida, tudo que eu sou, meu Pai, os meus dias que restam sobre esta terra, meu Pai, tudo que eu fizer
que seja para Ti, que seja como uma oferta agradável para Ti. Receba a oferta dos meus lábios, do meu coração, da minha mente. Teus são os meus pensamentos, meu Pai, Tua é a minha vida. Sim, eu entrego a Ti tudo, Senhor, as minhas obras, o que eu faço, o que eu desejo, o que eu planejo, o que eu anseio, o que um dia eu vier a ser ou fazer, tudo, meu Pai, eu entrego a Ti, eu coloco aos Teus pés. Agora, meu Pai, receba a minha vida, receba o meu ser, a minha fidelidade. Aleluia, Te adoramos, meu Pai, Te glorificamos. Ensina-nos, Senhor, a Te servir cada dia da forma que Te agrade, meu Pai. Aleluia. Quantas vezes, meu Senhor, Te entreguei o que restou, com o coração cansado eu Te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os Teus planos que me recordei dos. Não quero vaidade para chegar no fim da idade, Pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco Te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor, na fragrância do louvor. quero revelar em minhas palavras o Teu sabor. Construir na minha casa, construir na minha casa um altar só para nós dois, Um altar só pra nós dois. coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero Te adorar, por inteiro Te adorar, por inteiro Te adorar. A prioridade, Te honrar, acima de tudo que há, acima de tudo que há. Se você sair daqui com esta decisão feita no seu coração, que você vai colocá-lo acima de tudo, fazer a vontade dele acima da sua, então fique descansado, que Ele vai cuidar de você, e Deus sabe cuidar dos seus, meu amigo, minha amiga. Apenas preocupe-se nisto, em colocá-lo sempre em primeiro lugar na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. O bispo vai estar com a gente domingo 9h30 novamente. Tenha uma ótima noite. Tchau, pessoal. Vão com Deus.